Olá, seja bem-vindo a mais um Pod Elu, o podcast da Elu Brasil. Hoje com a Elu S3. Estamos fazendo um ano, Fabinho. Estamos comemorando o aniversário de um ano. De podcast. Que legal, quanta história, 4 de julho do ano de 2024, nós inauguramos o Pod, obviamente, com a S3, né? E hoje estamos entrevistando de volta. Você, por sinal. Verdade. Já tinha me esquecido. É muito legal essa. Vale a pena assistir. Hoje, especificamente, nós estamos com um amigo, o Gilberto Leite. Ele é enfermeiro especialista em simulação clínica pela USP, MBA em urgência e emergência. Também tem especialização em UTI cardiológica. Atua desde 2004 no SAMU Regional Oeste, né, Gilberto? Faz essa parte de auditoria de qualidade de contas de alto custo nos hospitais aqui em São Paulo. Tem uma coisa que ele vai contar pra gente durante o pod, que é essa parte de medicina de viagem, de acompanhamento para viagens internacionais. É docente em pós-graduação e também em mestrados, né? Você vai nos contar isso. E, por fim, instrutor chancelado de ACLS, BLS, PAUS, Stop the Bleed. Seja bem-vindo, querido. Que bom ter você aqui com a gente. Valeu, guerreiro. Obrigado. O prazer é todo meu. E é desde 2014. E eu falei de? 2004. Ai, 14. Poxa. São só 10 anos. Pois é, eu tenho essa cara de meio acabado, assim, mas eu no 2004 eu tinha acho que 13 anos ainda. Acho que não dava pra fazer. Não dava. Não era hora. Eu trabalhava em outro segmento nessa área. Entendi. Bom, gente, então, obrigado. Prazer enorme poder estar aqui, contribuir um pouquinho com o pod. É a primeira vez minha num podcast, então acho que é também uma experiência muito agradável. O espaço de vocês é maravilhoso, tudo muito bacana, muito lindo. E estamos aqui para contribuir. Legal. Que legal. É a primeira vez, porque tanta coisa que ele faz, não dá tempo, né, de ir em podcast. Mas conseguimos roubar ele um tempinho para contar essa história maravilhosa aí, tantas experiências. E contar ainda que você é proprietário de uma empresa de treinamento como a Elu, né? Isso. E a gente fez uma parceria que já está rendendo frutos. Isso é muito legal, né? Graças a Deus, importantíssimo. Isso foi uma experiência bem impactante, assim. Eu gostei bastante. O jeito, a maneira como você se apresentou, como a gente começou o contato. Acho que o Fábio já tinha mais contato antes, né? Isso. Pra gente é super legal essas parcerias. Não, tem que ter. Tem várias. A gente tem que trazer o pessoal pra cá, né, Fabinho? Sim, sem dúvida. Somar esforços, né? Cada um dentro da sua área, aumentando a qualidade pro público que vai receber nossos treinamentos. Eu acho isso fundamental. E, obviamente, quando a gente se aproxima é porque a visão de qualidade, principalmente, é a mesma. Então, é muito bom. Mas, meu querido, conta um pouquinho pra gente, né? Como começa essa história? Da onde vem essa inspiração para vir para a área de saúde, né? Quais são suas referências? Qual foi o despertar? Você é de onde? Exatamente de que cidade que é? Eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo, fica a 100 km da capital. Então tem esse ar interiorano, né? Mas uma cidade em expansão, hoje está com 800 mil habitantes, então já tem os mesmos problemas de uma cidade grande, por exemplo, entendeu? Com certeza. E começou lá atrás no colégio. Começou lá no colégio quando eu não tinha muita noção do que queria fazer da vida, né? Então aquela história dos adolescentes, tipo, o que você quer ser quando crescer, né? E eu sempre me dei bem tanto na área de humanas, quanto de exatas, quanto de biológicas, então eu não tinha uma vez, tipo, não, eu quero fazer isso, sabe? Até que a minha irmã começou a fazer o curso de auxiliar de enfermagem. Uma história até meio complexa, vai ter um dia pra gente falar só disso, mas no grosso, a minha avó chega pra minha irmã com um pacote de roupa branca, joga na cama e fala assim, você tá matriculada no curso de auxiliar de enfermagem. E a minha irmã fala, que isso, vó? Da onde você tirou essa ideia e tal, né? Ela falou assim, você tá com um bebezinho pequeno, você precisa estudar, você precisa ter uma profissão, não dá pra você ficar sem fazer nada. E nessa fase, eu tinha os meus 14 anos, mais ou menos, e ela estudando, eu ajudava ela a estudar. Eu comecei a pegar gosto pela coisa.
Então eu fui pegando gosto e tal, ajudava ela, lia um livro, alguma coisa, fazia um ditado. Na época não tinha, né, internet disponível assim, em casa a gente não tinha, por exemplo. E aí as coisas foram acontecendo, eu fui pegando gosto. Quando chegou na época do terceiro colegial, que o pessoal começa a se definir o que vai fazer da vida, eu fiz uma prova, né, um vestibulinho e tal, para o Centro Paula Souza de Sorocaba, o Colégio Rubens de Faria, que tinha um curso de auxiliar técnico de enfermagem. E eu falei, bom, peraí, eu consigo estudar de graça então, né, porque é um programa do governo, e tem uma profissão, que é a profissão da minha irmã e tal, que eu sei que gera emprego, gera renda, é uma profissão super bacana, embora pouco valorizada, mas extremamente nobre, né, importante. Beleza. Então foi isso, fui lá, fiz a prova e tal, passei. E aí, quando eu fui fazer a minha inscrição e tal, a minha matrícula, o pessoal olhou pra mim e falou, não, mas você não pode fazer ainda o curso. Eu falei, mas por que não? Porque no começo do ano, desse ano especificamente, 2006, eu acho, eu ainda não tinha a idade que eu precisava ter para poder fazer o estágio. Então, quando eu ia fazer estágio, eu tinha que ter mais de 18. E quando fosse a época do estágio, eu ainda ia ser menor de idade. Aí eu falei, pô, mas e agora? O que eu faço? Ele falou, não, agora você, boa sorte na próxima. Semestre que vem tem prova de novo, você se inscreve de novo e passa de novo. Aí eu falei, tá bom, então então vou ter que fazer isso. E aí foi nessa. Passaram-se mais 6 meses. Nesse meio tempo, eu já estava trabalhando, né? Nessa época eu trabalhava como garçom. Como garçom e barman. Trabalhava como garçom e barman. Não, barman ainda não, mas eu trabalhava como garçom. Servindo mesa e tal, um buffet. Então, desde de pequeno eu sempre trabalhei, até porque meu pai morreu quando eu tinha 8 anos de idade. Tá. Então, daí meio que a vida foi tocando e a gente teve que se virar desde cedo. Então, meu primeiro emprego foi como recreador infantil, para festa, de buffet e tal. Aí, depois nessa fase que eu ia entrar no curso de enfermagem, antes disso eu trabalhava como garçom. E aí... fui lá, fiz a prova de novo e tal, não sei o que, fui bem na prova e esqueci da prova. Na época não tinha resultado online. Não, você tinha que ir lá e olhar na lista, belezinha e tal. E aí quando eu fui lá pra ver finalmente, eu tinha sido aprovado. Era uma sexta-feira, olha, fui aprovado. Putz, nem lembrava da prova que eu tinha feito, que bom que eu fui aprovado de novo, né? E aí eu... liguei pra minha mãe, tudo empolgado e tal. Na época eu tinha um telefoninho ainda, daqueles livre da Embratel, o negócio era super precário. E aí ela falou, que legal, filho, pô, parabéns, e aí, o que você precisa levar de documento pra fazer inscrição? E eu nunca tinha feito inscrição em nada, assim, de matrícula. Eu falei, não sei, eu não conversei com ninguém, eu só vi meu nome na lista e fui embora. Ela falou, então segunda-feira você volta lá e, descobre o que aconteceu. Tá bom. Aí segunda-feira volta eu lá no colégio e meu nome não tá mais na lista. A lista rodou. E eu rodei junto. Aí eu fui perguntar para o administrativo. Falei, gente, pelo amor de Deus, já é a segunda vez que eu passo nessa prova. Não aguento mais passar na prova. E aí, o que eu faço? Eu falei assim, sinto muito, cara, a lista rodou. A gente tem que dar oportunidade para quem tá na lista fazer a matrícula. E todos os cursos eram 40 vagas, o de enfermagem era 30. Menos vagas ainda. Daí eu peguei e falei, tudo bem. Então, o que eu consigo fazer? Ela falou, se a lista rodar e mesmo assim faltar gente, antes de rodar a próxima lista, a terceira chamada, eu coloco você junto, né? Então eu ponho você na terceira chamada. Nossa, meu Deus, eu nunca orei tanto na minha vida. Que legal, cara, que legal. Vixe, pedi de joelho, agradeci. Falei, Senhor, eu acho que eu tenho que fazer na minha vida, cara. Eu quero muito. Né? Não é possível que eu putz, por causa de uma besteira, né, de logística ali, eu perdi a vaga. E aí rodou a terceira lista, eu fui chamado, comecei a fazer o curso, estava todo empolgado, todo feliz. E quando foi no final do ano, acabando o terceiro colegial, o pessoal ia fazer vestibular e tal, né? Alguns. Eu sempre fui da escola pública, a vida inteira. E aí nessa, os meus colegas falaram assim, poxa, você vai fazer o Enem? Na época, cara, eu falei assim, o que é isso? Não, o Enem é uma prova aí pra ver como é que é o ensino médio e tal, não sei o que, e você consegue vaga na faculdade. Eu falei, tá bom, então vamos fazer, é de graça? É de graça. Tem quem leve eu pra fazer a prova? Porque nem ia até o local da prova, eu tinha condução pra ir. Então tá bom. Aí fomos com os amigos, chegamos lá, fizemos a prova, eu saí da prova, cadê o pessoal? Eu falei, certeza que foram embora e me esqueceram aqui no meio do nada, numa universidade que foi em Sorocaba, afastado. E eu fiquei ali 1 hora esperando mais ou menos alguém sair, sabe, dos meus colegas. Aí que o pessoal começou a sair da prova. Nossa, que prova difícil. Eu falei assim, nem tava tanto. Eu achei que você já tinha até ido embora. Não, a prova tava difícil. Eu falei, tá bom. E aí no fim saiu o resultado do Enem, eu fui bem na prova, né? A redação foi
O pessoal comentava na escola lá que a redação foi bem avaliada e tal. Então, fui bem na prova. Beleza, passei no Enem. E, pra mim, o meu objetivo nunca foi faculdade. Até porque na minha família ninguém fez faculdade assim. A minha mãe foi fazer direito depois de 30 anos de idade também. Meu pai era mecânico, estudou até a 4ª série. Então não era uma realidade nossa. E aí eu lembro que era janeiro. Lembro até hoje, a minha mãe tava vendo jornal, acho. E eu jogando meu videogame ali, sabe? Tipo, bem molecote mesmo. Aí ela chega e fala assim: Gil, eu tava vendo lá no jornal que hoje é o último dia pra inscrição no ProUni. Eu, mais uma vez, o que é isso? O que é ProUni? Que é isso? Não, Despertando para a vida. Exatamente, assim, tu não tinha menor aptidão nesse âmbito de ensino superior e tal, não tinha zero visão. E aí ela falou assim, não, porque você pode fazer faculdade e tal, com bolsa, às vezes até bolsa de 100%. E eu lembro da minha fala até hoje, eu falei assim, mãe, que faculdade, mãe? Eu tô fazendo curso de auxiliar de enfermagem. Daqui a pouco eu faço técnico e tal, vou trabalhar com enfermagem, que nem minha irmã. Tá tudo certo, tem emprego, tem profissão, acabou, minha vida é essa. E ela pegou e falou, tá, eu vou inscrever você aqui no site aqui e tal, depois você só vem escolher seu curso e tudo bem. E aí nessa, ela acabou me inscrevendo para fazer faculdade de enfermagem. Né, que a gente também não tinha muita noção do que fazia o enfermeiro e o técnico de enfermagem. Inclusive, a maioria das pessoas que estão, né, ouvindo a gente aqui deve conhecer. Mas tem muita gente que não tem noção, que acha que tá de branco é tudo igual. Né? Enfermagem, enfermeiro, auxiliar, técnico, tudo igual. E a gente sabe que não é. E nessa época ela me colocou lá como enfermeiro para poder, aliás, na faculdade de enfermagem, para fazer bolsa 100%. Então eu fiz o colégio público a vida inteira. Minha formação de técnico de enfermagem também foi pelo governo, então gratuito, e a faculdade foi com o ProUni 100%. E você fez a prova e passou. Eu já tinha passado na prova do Enem e tal. E aí pelo ProUni eu entrei. Só que teve um outro lance que foi o quê? Agora minha vida vai fazer o quê? Vou parar o técnico de enfermagem? Porque eu já estava fazendo técnico. Eu não tinha acabado o técnico ainda. Fazia 6 meses só. E comecei a faculdade. Em janeiro desse mesmo ano, já tinha feito a inscrição na faculdade e tal, e pensando como é que ia ficar a minha vida. Até que eu fui atropelado. Verdade, eu sofri um acidente de bike. Eu ia perguntar os desafios, já descobri todos os desafios. Que loucura, meu. Aí eu fui atropelado, tava andando de bicicleta, dei no meio de um carro, um Fiat Uno, né? A gente deu colisão frontal. Pra quem conhece de cinemática do trauma e tal, vai se localizar. Fez olho de boi no para-brisa, tive uma fratura fechada de tibia e fíbula, fiquei desacordado um minutinho ali no chão. E quando eu acordo, né, era um sábado, 2h da tarde, eu acordo, já tem um monte de gente em volta, trazendo travesseiro pra colocar embaixo da minha cabeça. Não façam isso, tá, gente? Mas enfim, na época ali o pessoal colocou, trazendo guarda-chuva pra proteger do sol. E eu ali, sem camisa, só de bermuda, com a perna quebrada, falei, então vou ter que esperar o SAMU. E foi meu primeiro contato com o SAMU. Então, meu primeiro contato com o SAMU foi sendo socorrido. Bom, então quase que o Daniel acertou, né? Tá no SAMU desde 2004, mas pois foi em 2006 aí. Foi, tá vendo? Tava quase. Eu já tinha entendido essa parte. Isso foi como paciente, ele esqueceu de falar isso. Não, mas eu não falei se não era. Tava atuando ou não. Tava no SAMU desde 2004. Tava dentro do SAMU. Dentro, como sendo atendido. Pois é. E aí a gente, enfim, foi meu primeiro contato com o SAMU, e nessa época que eu quebrei a perna, eu não poderia fazer o estágio do técnico. Então não podia entrar no hospital. Aí eu falei, tá bom, então vou ter que trancar a matrícula do auxiliar e técnico, que na verdade era tudo junto ali, só o tempo de treinamento que mudava. E comecei a fazer faculdade nessa mesma época. E como eu tava de muletas, né, eu passei o ano todo de muletas, pessoal que fez ensino superior aí vai se localizar também, as provas práticas de anatomia. Lembra como é que era a sua prova prática de anatomia? Nas mesas, você roda. Você tem que rodar a mesa. Agora tem que rodar a mesa. E eu de muleta, cara. Então eu sabia que eu ia ter dificuldade. Eu falei assim, não posso pegar uma DP porque eu sou bolsista. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que saber muito de anatomia, porque na prova teórica eu tenho que gabaritar. Porque a prática eu não sei como é que vai ser. Eu sei que eu vou sofrer. Agora, o quanto eu vou sofrer, não sei. E de fato, eu estudava, não para ser, né, a melhor nota da sala, mas para ser a melhor nota da sala e ser o primeiro a entregar a prova. Eu tinha que se gabaritar muito ali. Eu não fazia nada da minha vida. Eu só ficava em casa o dia inteiro, com a perna para cima, literalmente, por causa da fratura. Não podia fazer nada. E tinha que ficar estudando. Então, eu me propus... Aí bem, e nas provas práticas, de fato, você chegava lá, colocava a muleta na bancada, a muleta caía, quando você baixava, pegar a muleta, roda. Eu nem vi o que era.
Então foi desafiador esse ano. E aí, no fim, eu optei por manter os 2 cursos. Então, depois que eu já podia voltar a andar normal e tal, eu fiz o meu reingresso no curso de técnico de enfermagem. E aí eu fazia a faculdade de noite, o técnico de tarde e eu estudava de manhã, né? Então eu estudava, que é um processo individual e ativo, e de tarde e de noite eu tinha um processo de aula, que é um processo coletivo e passivo, né? Então não são a mesma coisa, como são antagônicos entre si. Tem muita gente que acha que estuda, mas você está tendo aula. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí que eu comecei a evoluir mais e tal. Então, como eu te falei, sempre precisei trabalhar. E aí eu usava meus finais de semana para trabalhar como barman numa casa noturna e tal, em Sorocaba. Então, no final de semana, os meus amigos estavam na balada curtindo e eu tava lá trabalhando, servindo bebida. Pois é. E era legal pra caramba, porque também tinha essa perspectiva, pô, você tá num ambiente que todo mundo que tá numa festa, enfim, tá ali porque quer muito tá ali. E depois eu rodava o estágio onde ninguém quer tá ali. Ninguém quer estar no hospital, ninguém quer estar passando uma necessidade, ninguém, né? Então eu tinha no final de semana um tipo de população e no final, durante a semana, nos estágios, eu tinha um outro perfil de pessoas que você atendia e tudo mais. Isso é muito legal pra gente valorizar várias coisas. Nossa, né? muito. Inclusive aprender a se cuidar, uma série de coisas. Porque são experiências que nos formam isso, né? Você viver, a gente que trabalha com socorro de emergência, você dá valor para algumas coisas que as pessoas que não vivem dentro do hospital, não vivem no SAMU, às vezes não dão, né? A gente não tem noção, às vezes, do quanto o bem-estar é importante. A gente só sente ele quando perde, né? E nesta área, principalmente com nesse antagonismo aí, e experiência todo mundo passa, mas o mais importante que eu vejo que você foi aproveitar a experiência. Você conseguiu aproveitar essa experiência. Parabéns. Obrigado, show. Eu vi que você passou por vários desafios e não ficou reclamando. Ai, agora quebrei a perna. Ai, agora eu fiquei em outra. Perdi a prova. Me rodou a lista. E você vai resolver. Como é que resolve? Tem que dar. Então, essa é um perfil seu, né? É uma característica que eu gosto bastante, assim, de valorizar isso. Desde pequeno e tal. Então. Tem caso, eu aplico isso com a minha família e tal, com as minhas filhas. Eu falo, cara, reclamar não resolve, sabe? E tem uma outra visão que eu tenho que é assim, você está onde Deus quer que você esteja. Isso me tranquiliza muito. Porque, enfim, cada um com a sua fé, mas pra mim faz sentido eu acreditar que eu tenho o meu caminho, eu tenho o meu propósito, eu sei o que eu quero e tem, enfim, minha lista de prioridades ninguém vai mudar. Tem um projeto de Deus pra você ali. E o que acontecer no meio do caminho, cara, é pra eu aprender alguma coisa, porque vai ser importante pra mim. E se eu tenho que passar por isso, eu vou passar por isso encarando com felicidade, né? Hoje eu tenho, como você pôde ler aí no currículo, tenho pelo menos 5 empregos. 5 funções, que eu continuo fazendo renda, monetizando, para poder custear o meu sonho daqui a pouco de se formar e tal, na área de medicina. E, cara, se eu for deixar pra... não, só vou ser feliz depois, só vou sorrir depois, só vou viver depois, cara, a vida passou e eu não fui. É isso. A gente que lida diariamente com emergência, né, Fábio, a gente percebe isso. Às vezes um sopro, pronto, acabou. Então, uma coisa que você sempre fala, não reclama, valoriza, tudo vai ter parte chata. Tudo. Não tem nada que seja 100% bom, né? Se fosse, também ia ser um porre. Eu acho que mesmo se fosse 100% bom, você ia ficar entediado de tão bom que é. Sabe? Concordo com você. Cara, é uma história muito bonita sua, bonita mesmo. E complementando até que o Daniel falou, né? Não só você aproveitando os desafios, você foi atrás, né? Porque muita gente reclama de oportunidade. Eu também estudei muito em escola pública. Em algum momento tive a sorte ali de estudar numa escola particular, mas estudei em várias escolas públicas, em Marília, em São José do Rio Preto, que eu vim daquela região, e nunca lamentei por isso, né? E você também não. Foram oportunidades que você soube aproveitar. Obviamente, tem gente que nasce com boas condições que facilita muito a vida. Isso não é inegável. Entretanto, você não teve essas facilidades, perdeu o pai muito novo, e mesmo assim, estudando numa escola pública, olha o currículo que você montou. E a gente nem falou da medicina, né? Daqui acadêmico de medicina, ainda nem falamos. Então, assim, olha onde que você chegou e na luta, né? Com esforço. Então,
se a gente reclamar menos e agir mais, a gente consegue fazer, né? Com certeza. Isso pra tudo, né? Pra tudo. Parabéns, cara. Regaça a manga e faz. Vai acontecendo. É melhor feito do que perfeito. Sabe essa história? Né? E a que você comentou agora da medicina foi no último ano da faculdade. Deixa eu reformular um pouquinho. Muita gente já nasce com esse sonho. Não, eu quero me formar engenheiro, eu quero me formar advogado, eu quero me formar em direito, né? Fazer a prova da OAB, enfim. Eu quero me formar médico, eu quero ser isso. E eu, como já comentei no início, eu não tinha perspectiva nenhuma. Cara, deixa a vida me levar. Eu tava muito assim. E até que as oportunidades de enfermagem apareceram e tal. E no último ano da faculdade de enfermagem, eu estava muito desgostoso com a profissão. Eu já tinha feito um concurso para trabalhar na prefeitura de Sorocaba, né, como técnico de enfermagem. Tinha passado e estava trabalhando. Então, os dois primeiros anos da graduação, eu era aluno de técnico também. Acabei de me formar, já tinha feito concurso público e fui chamado para trabalhar como técnico na prefeitura. Então, os 2 primeiros eu era barman, né, de função, e nos últimos 2 eu era técnico, trabalhava como técnico e fazia faculdade à noite. Rodava estágio e tal. E chegou no último ano, eu já estava inserido no meio da saúde desde os 17, e aí eu não queria mais ser enfermeiro. E eu falei pra minha mãe, mãe, eu não quero ser enfermeiro. Eu vou acabar a faculdade, né, daqui uns meses, mas eu não quero ser. Eu quero ser médico. Eu adoro a profissão de enfermeiro, acho muito legal, muito bacana, mas não sei, eu sinto que não é aquilo que eu faria de melhor. Eu acho que tem muita gente que vai ser muito melhor enfermeiro do que eu seria, sabe? Então eu quero fazer outra coisa. E aí ela, na sua sabedoria, me virou pra mim e falou assim, ó, tá, tudo bem, é o que você quer. Um dia vai chegar a tua hora, mas trabalhe como enfermeiro. Você está tendo uma experiência de estágio, de faculdade, você está vendo o que outros enfermeiros fazem, mas você não é enfermeiro ainda. Você está se formando enfermeiro. Então, trabalhe. E olha só, se você quer fazer medicina, isso não vai te atrasar em nada na vida. Porque você vai estar dentro do ambiente, você vai estar pegando experiência, você vai estar construindo a sua própria carreira. De uma forma diferente, mas vai estar. E eu falei, então tá bom, então. Então eu vou fazer isso, eu vou me formar, vou dar uma chance para enfermagem e fui, assim, absolutamente realizado. Tudo que eu queria conquistar com a enfermagem eu consegui. Eu passava na frente, numa base do SAMU em Sorocaba, de ônibus, todo dia. Saía do técnico, ia pra faculdade, passava na frente de uma base do SAMU. E eu olhava para aquilo, eu juro por Deus, eu apontava, eu falava assim, ó, um dia eu vou trabalhar aqui. E assim foi. E aí eu consegui trabalhar onde eu queria, consegui fazer o que eu queria. Eu já dava aula para outras instituições, né? Na própria pós-graduação onde eu me formei, eu fui convidado para dar aula. Recebi prêmio de melhor desempenho acadêmico e tal, foi super bacana. E aí o pessoal, uma semana depois, me liga. Eu falei, meu Deus, algum boleto ficou atrasado, né? Foi o que eu pensei. Eu falei, será que eu paguei mesmo a faculdade? E aí o pessoal da pós me ligou e falou assim, ó, Gil, você teve um ótimo desempenho aqui como aluno, a gente quer convidar você para dar aula. Eu falei, acho muito bacana, mas eu nunca dei aula na vida. Como é que eu vou dar aula, cara? Não, você tem todo o perfil, venha, né, o pessoal gostou muito dos seus seminários aqui, do trabalho que tem que apresentar, você mandava bem, então venha dar aula pra gente. E aí eu comecei a dar aula pra ele e tal, então eu já tava trabalhando como enfermeiro, concursado também, né, sempre fui adepto dessa questão pública aí, que acho que é importante, e aí fazia a aula na pós-graduação, e algumas coisas eu queria mudar, falei assim, putz, eu acho que a aula podia ter isso, a aula podia ter aquilo, podia acrescentar um material, uma atividade diferente, fornecer um material prévio, sei lá. Então eu tinha algumas ideias e aí o pessoal da pós, da gestão e tal, na época, falou assim, ó, pra gente não é interessante. Eu falei, o quê? Então eu vou fazer minha própria empresa. E aí, assim eu criei a empresa. Assim que nasceu? E assim nasceu a Igor em Sorocaba. E assim eu fui conquistando tudo que eu queria. Então eu tenho minha própria empresa, dou as aulas que eu quero, então eu escolho as aulas que eu quero dar, né? Graças a Deus a gente chega numa fase que a gente consegue fazer isso. Trabalho no SAMU com muito prazer, continuo trabalhando lá, inclusive plantão de 24 horas é uma delícia fazer, a gente se dedica ali para poder fazer a coisa acontecer legal, né? A equipe é maravilhosa, então tudo que eu queria conquistar na enfermagem eu consegui. Eu me casei cedo, tive filha cedo,
tudo que eu quis. Falei, não, eu quero casar agora com a minha atual esposa e tal. Falei, eu quero casar, eu amo Cedo, você. quanto? Eu tinha 24 anos. Cedo. Cedo. E aí quis casar e tal, quis ter filhos, né? Tenho 2 meninas, hoje uma com 9, outra com 7, Maria Duda e Maria Clara, então, maravilhoso. E aí chegou numa época que eu zerei, que eu não tinha mais problema, sabe o que eu te falei? Tá bom demais, você começa a se incomodar. Então é isso, eu tinha... Tá, qual que é o meu próximo passo? Ah, Gil, você não quer uma gestão, você não quer uma coordenação, você não quer... Cara, profissionalmente pra mim isso não é interessante. Eu, pessoalmente, não gosto. Eu gerencio a minha empresa, mas não quero gerenciar um serviço, entendeu? De, né, assim, um SAMU, por exemplo. Pra mim não faz sentido hoje. E aí o pessoal começou a falar sobre medicina, alguns colegas começaram a fazer faculdade de medicina, e aí eu falei, poxa vida, acho que eu vou ver que esse negócio é pra mim aí também, meu. E aí foi tal, comecei a pesquisar sobre isso e acabei ingressando na faculdade de medicina. Já, né, tô entrando agora no 4º ano, então, e aquilo que minha mãe falou lá atrás, ó, comece a trabalhar porque vai te ajudar, é a mais pura verdade. Escuta a tua mãe, sua mãe sabe o que fala. Isso é porque verdade. é impressionante. E hoje eu tenho uma bagagem muito grande, a gente consegue, né, compreender o que está sendo falado na faculdade, por exemplo, compreender o que está acontecendo, muito mais fácil do que quando eu era, enfim, um moleque de 17 anos, que se eu tivesse entrado naquela época nessa faculdade de medicina agora, por exemplo, eu acho que eu nem ia para frente, cara. Eu ia sofrer muito, o aproveitamento é completamente outro. Nem se compara. Porque você tem a vivência e outra, é uma escola, né? A enfermagem é uma escola, porque ela tá ligada direto com o cuidado, né? Imagina, você vai ser um médico muito mais atencioso, muito mais, não dizendo que os médicos não são, por favor, mas quem conviveu com a enfermagem, quem convive, né, com a enfermagem, vê a profissão de perto, como a minha esposa é enfermeira, né? Então a gente vive de perto, acompanha os desafios dela, e você vai ter um gabarito que poucos médicos têm. Essa experiência que você agrega, né, desde o técnico e até para a gestão de uma equipe, né, de uma equipe multidisciplinar, você vai ter a visão de todas as fases, né? Uma empatia diferente também no trato, na relação. Que falta tanto hoje em dia, né? Que falta Nossa, tanto em todas as áreas. Mas na área da medicina a gente tem muito isso. Aquela a supremacia médica e tal. E a gente hoje, graças a Deus, está mudando bastante isso. Bastante. Acho que mudou bastante, principalmente nos grandes centros. Sim, total. Mas quando a gente viaja por aí nos treinamentos, a gente vê... E tem médico que não se põe assim, mas as pessoas os põem. Exatamente. Colocam eles em pedestais que eles nem querem, tá? Mas é uma que nem realidade. deveriam existir, né? Que não deveriam existir, total. Exato. Ontem eu estava fazendo estágio na área da medicina, e aí a gente chegou no hospital e tal, um hospital grande em Sorocaba e tal, e aí a enfermeira que tava lá olhou pra mim e falou assim, eu fui sua aluna, você me deu aula na pós-graduação e tal, não sei o que legal que você tá aqui, né, e tal. Eu falei, pois é, hoje quem tá aqui como aluno sou eu. Eu tô aqui pra aprender a outra função, né, e tal. Então foi engraçado, foi interessante a gente poder compartilhar um plantão de 12 horas ali com quem foi minha aluna, eu já tô ali aprendendo com ela mesmo, como é que é o setor, como é que funciona a rotina dela e tal, não sei o que, pra poder pegar a mão pra experiência médica também. Você falou que tá no 4º ano, né, às vezes ainda até... Como na escola você falou que ainda não sei o que eu vou fazer. Mas dentro da área da medicina, você quer voltar para a emergência ou você, tendo contato com esse novo mundo, já despertou o teu interesse? Certo. O plano principal é formar. Essa é um passo de cada vez. Então o degrau a ser vencido é formar. Beleza. Eu gosto muito de emergência, eu respiro emergência. Nossa, eu adoro o que eu faço. E eu quero muito continuar fazendo. O problema de, por exemplo, uma residência em medicina de emergência e tal, não sei o que, é uma questão de, eventualmente, vou fazer um consultório e tal, dá para clinicar como emergencista? Dá, só que você não tem uma especialidade eletiva, né? O médico emergencista, ele não tem uma especialidade eletiva na sua essência. Você pode trabalhar com isso, mas não é a sua essência. E eu não me enxergo daqui 30 anos continuando de joelho no chão carregando prancha.
Eu não me enxergo assim. Então, talvez, se portas se abrirem lá na frente, algo voltado na área de cardiologia, que é um segmento que eu já atuo há bastante tempo, seria um caminho bem viável para o meu futuro que eu enxergo. Mas o passo inicial é formar. E depois a gente vê o que acontece. E eu acho que a nossa vida tem fases, né? Então, sim. Principalmente na emergência. Como você falou, eu trabalhei 32 anos com emergência. E hoje eu trabalho voltado à área, falo sobre o assunto, mas não me vejo mais atendendo, né? O joelho já é outro, a coluna já é outra. Então, assim, eu acho que a gente tem que aproveitar cada fase das nossas... E você aproveitou bem, poxa. Né? No SAMU, nos cursos. Novo ainda, tá aproveitando. Não, mas assim... e quando a gente tem acesso, quando a gente bebe de outras fontes, às vezes desperta outra paixão, sim. né? E a cardiologia tem muito a ver com emergência, sim. né? Então, legal, muito interessante. Mas agora, você tem uma... Desculpa te interromper, Fabinho. Eu já estou acostumado. Ah, você já tá? Já tô, pode ficar tranquilo. Pode interromper, tá? Então, vamos por uma IA, que não, brincadeira. Já querem me tirar porque eu falo mal, que história é essa? Ô, Gilberto, eu vejo assim, você tem uma empresa de treinamento. Sim. Ela faz serviços? Ou é mais treinamento? Treinamento. Então, o nosso produto com a sua capacitação, com a sua formação e com visão, de repente, até na área de emergência, você consegue ter uma empresa de serviços. Sim. Bastante gente já conversou comigo sobre isso. Algumas conversas até progrediram nesse segmento, né? Inclusive da gente capacitar o próprio RH para poder fornecer um serviço de melhor qualidade e tal para as empresas contratantes, né? E eu acho que, de fato, ninguém é uma ilha, né? Você precisa ter contatos, precisa fazer as suas parcerias, como a gente tem uma parceria para isso, e as pessoas que me procuraram sempre foi nesse tom. Então, a gente pode fazer uma parceria onde a gente consiga capacitar melhor o seu RH. Te dou um exemplo. Hoje, principalmente nos grandes centros, é obrigatório um médico ter um ACLS, né, um suporte avançado de vida em cardiologia, para poder começar a dar plantão em PA. Uma coisa que há 9 anos atrás, quando eu comecei esses treinamentos em Sorocaba, não existia chancela internacional em Sorocaba. Uma cidade grande que tem uma faculdade de medicina super tradicional, que é a PUC de Medicina em Sorocaba. Tem o campus Campinas, né, PUCamp, e tem o campus Medicina São Paulo, em Sorocaba o campus. E aí, mas várias faculdades de enfermagem, mas se você precisasse de um BLS, por exemplo, você não conseguia ter. Você precisava vir para São Paulo, ou então ir até Campinas, pegar um centro maior. E quando eu montei a empresa lá atrás, eu fui nessa premissa. Eu falei, não, peraí, a gente precisa ter uma chancela internacional aqui. E naquela época era um diferencial. Nossa, o enfermeiro tem um ACLS. Nossa, o médico tem um ACLS. Esse cara é um diferencial. Hoje é pré-requisito. A gente se forma, se você não tiver um ACLS, você não consegue emprego. É tiro e queda, entende? Então, essa necessidade que o mercado começou a trazer, talvez por reflexo de muitos alunos, muita expansão, muitos alunos formados o tempo todo, né, uma grande competitividade de mercado, né, só se diferencia aquele que tem o que era o diferencial antes, não diferencia mais. Agora virou o mínimo. Você nivelou por cima. Isso para a população em geral é ótimo. É ótimo. Então, é nessa perspectiva. As pessoas precisam cada vez mais se conscientizar de que treinamento não é só um papel. Treinamento é como fazer as coisas de uma forma que não é o que eu penso, o que o Fábio pensa, o que o Daniel pensa. Não. É como que o mundo trabalha esse assunto. Certo? Quais são as referências no mundo, né? Exatamente. E não é só referências, você tem várias referências, você tem que conhecer as diversas e ver aquela que melhor se adapta à nossa realidade aqui, né? Porque cada continente, cada área, cada região, dentro do Brasil já é assim, ela tem sua característica de tudo, né? De população, de relevo até, que isso interfere quando a gente fala de emergência. De população, de biotipo, de tudo, de doenças, né, daquela região. Então você tem que ver o que tem melhor no mundo e trazer para a nossa realidade. O que serve melhor para o Brasil, aqui em Sorocaba, aqui em São Paulo. Isso é muito importante. Mas eu não falei, Gilberto, nem só de capacitar o RH ou de treinamentos. Estava falando de serviço como, não só formação, mas como serviço. O Fábio, quando monta a ILU S3, que é de saúde ocupacional, segurança do trabalho e a parte de sustentabilidade, meio ambiente,
a gente tem pensado vários produtos novos e até esses de você ter uma equipe de emergências para atuar em paradas. Sim. Você chega pelo seu currículo, né? Você comenta ali. Desculpa, Dani, acabei te cortando. Poxa. Mas fala um pouquinho para mim, porque eu acho que encaixa como serviço, né, Dani? A medicina de viagem é um tipo de serviço. Total. Isso. Conta pra gente um pouquinho dessa nuance. A gente treina umas equipes. A gente acabou treinando uma equipe de uma grande empresa que eles já fizeram várias viagens, inclusive foram 4. No treinamento da semana teve 2, né, que são da equipe. Eles levam os colaboradores, acho que a última foi para a Europa. São clientes e colaboradores, tem os dois. Legal. Isso. E eles levam, e vai, obviamente, um grupo de apoio, né, assessorando a viagem. Certo. Não são profissionais da área da saúde, tá? E a gente treinou esse time de apoio que foi. Legal. Então, mas aí também não seria um serviço, mas isso que você acaba fazendo na medicina de viagem é um tipo de serviço. Sim, é uma prestação de serviço que daí não é pela minha empresa. Uma contratação direta. É uma contratação direta. Então, a medicina de viagem foi uma coisa que também surgiu na vida. Teve um plantão que eu tava... Era uma terça-feira à noite, tava de madrugada, 3 horas da manhã. Aí entra o médico no conforto assim, Gilberto! Aí, meu Deus, é ocorrência? O que é? Um QRU e tal? Já tava colocando o macacão já. Ele, não, calma. Você não conhece algum enfermeiro auditor? E eu, nessa hora, 3 horas da manhã, cara, o que 90% das pessoas vai falar? Pô, não, tchau. Fecha e volta a dormir, né? 99% das pessoas, Nossa, não 90%. E aí eu peguei e falei, putz, olha, eu não conheço, mas o que você precisa? Aí ele me explicou o que ele precisava e tal. Dr. Maurício Mittenperger, inclusive, se estiver vendo aqui, ó, grande abraço pra você, você é um anjo na minha vida. Aí ele pegou e falou que ele precisava. Eu falei assim, olha, na minha formação em MBA, eu tive aulas de auditoria. Eu não tenho formação em auditoria, mas eu tive aulas de auditoria. Dependendo do que você precisar, eu consigo te atender, né? Então, acho que entra até um pouquinho no que você falou das oportunidades, né, pô? Literalmente a oportunidade bateu na porta, pô. Essa foi. E aí eu peguei e falei, vamos começar e tal. Ele falou, hoje é terça, então quinta-feira vai lá no escritório em São Paulo que a gente conversa. Nessa época eu trabalhava só em Sorocaba e na Grande São Paulo. Quinta-feira eu fui pra lá, minha esposa tava grávida da minha primeira filha. Tava pra nascer. Uau. Aí ele passou como é que ia ser o serviço de auditoria e tal, não sei o quê. E a gente ia começar um trabalho, uma coisa diferente também. E aí, dentro da MK Saúde. E aí a gente começou a fazer o projeto e tal. Na semana seguinte, eu virei pros meus chefes e tal, pra ele, e falei, putz, eu não vou trabalhar essa semana, tá? Aí o pessoal, pô, meu, você começou a fazer uma semana aqui, você já tá metendo atestado, que isso, já tá faltando, escolhemos mal o cara, né? Pois é. Mas por que e tal, Gil? Por que você não vai vir? Eu falei, não, porque minha filha vai nascer, entendeu? Então, assim, literalmente minha filha tá nascendo, e aí foi o dia que eu fui pai e tal. Então o Maurício e a MK e a auditoria começam na minha vida na época que nasce a minha filha. E aí eu vou tocando e tudo e tal, pô, é importante, você tem um emprego a mais, tá com a família crescendo, você precisa ter uma fonte de renda. Lá na frente, esse mesmo Maurício, além de trabalhar com auditoria, além de trabalhar comigo no SAMU, ele também trabalha com esse business que é a medicina de viagem. Então, medicina de viagem, para mim, é Maurício, é vinculado a ele, né? Uhum. E aí ele pega e fala assim, olha, eu tô com uma outra proposta, um outro projeto e tal, não sei o que, de fazer medicina de viagem, um negócio que a gente tá desenvolvendo e tal. E eu, da mesma forma que vocês, falei, tá, mas o que é isso? Né? Então, assim, basicamente a gente acompanha grupos, podem ser menores ou maiores, para dentro do Brasil. Então, às vezes vem estrangeiros para cá, ou até mesmo, enfim, brasileiros também, mas que estão viajando, né? Então, vai para algum lugar que é meio inóspito, e aí precisa de um acompanhamento para que, caso aconteça alguma coisa, a gente consiga fornecer o mínimo ali de cuidados até chegar um socorro local. Né? Então a gente às vezes vai para área remota, às vezes vai para ambientes meio inóspitos, às vezes é só, enfim, acompanhar um grupo que você não vai nem ter que fazer muitas estripulias, outras vezes você vai ter traumas menores, que putz, e agora? Como é que eu vou imobilizar isso daqui? Né? Um tornozelo quebrado aqui, como é que eu vou fazer? Tem que levar para o pronto-socorro? Não tem. Tem uma suspeita de fratura? Não tem. Então, essa dinâmica pra gente é importante. E é o meu dia a dia de emergência, né? Até acompanhar grupos para fora também. Aí que a gente teve que desenvolver
Enfim, outras línguas, né? Eu já tinha feito curso de espanhol, inclusive, lá atrás, pelo colégio público também, não paguei nada, né? O inglês também foi nessa mesma pegada, para poder ir para fora. Então, às vezes a gente vai para América Latina, vai para Europa, vai para América do Norte, vai para poder acompanhar grupos, pequenos ou grandes, e basicamente dar uma segurança para essa galera. Né? Quando a gente viaja, tudo que a gente quer é poder aproveitar o passeio, não é isso? E às vezes a demanda que a gente tem de tão importante assim, que puxa, uma dor de cabeça, estraga metade do negócio. Acabou, entendeu? Nós tivemos, né, algumas semanas atrás aí, e infelizmente isso acaba até despertando um pouco interesse, né? A gente cresce depois de algumas tragédias, né? No caso da brasileira, que foi fazer, né, subir no vulcão e sofreu um acidente, né? E eu discuti com o grupo, não é um caso específico, né? Me solidarizo com a família, meus sentimentos da família. Não estou julgando o caso, acho que é Juliana, se eu não me engano o nome dela. Em específico, eu nem sei a dinâmica, mas em conversas, né, com o grupo, a gente um evento, uma viagem dessa, ou uma viagem mesmo a lazer, e não estou falando de uma grande viagem, às vezes a gente vai para o Guarujá, vai para Praia Grande, Santos, já fomos, né? Inclusive. E a gente não planeja, né? A maioria das pessoas pensa, vou ficar pensando, vai acontecer um acidente comigo nas férias, né? Mas é a hora que acontece. Exatamente. Porque é a hora que você baixa a guarda, é a hora que você está mais à vontade, e a gente não faz um planejamento. Eu sempre falo sobre isso, né? Não em relação a esse tipo de serviço, mas sim a gestão. Sim. Você vai fazer uma viagem, como é que você se programa? Você chega na cidade, 192 e 193, por exemplo, não são serviços ofertados em 100% do território nacional. Perfeito. É isso, né? Então eu vou para uma cidade, um cantinho mais afastado, vou fazer descer uma cachoeira, né? Também, há 2 semanas atrás, nós tivemos um acidente na região no sul do país, né? Nos cânions que nós temos lá, uma menina acabou se acidentando, caiu de 70 metros, infelizmente veio a falecer. Então eu vou para um lugar desse mais afastado. E eu chego lá e eu não me informo se o serviço da cidade lá é atendido pelo 192 ou pelo 193, há quanto tempo tá. Porque numa situação dessa eu consigo programar meus eventos, meus passeios. Pô, esse passeio eu não vou fazer, porque se acontecer alguma coisa, então eu vou fazer mais isso. Obviamente que não é para pôr medo em ninguém, mas é para fazer uma gestão. Você tá com a sua família. Exatamente. Né? Você tá levando seus filhos para um lugar desse. Aonde que é o pronto-socorro? Né? Passeando na praia, uma garota bebeu 7, 8 anos, uma latinha de Coca-Cola e eu tinha uma abelha, uma barraquinha ali. E foi picada e começou uma reação alérgica. Como eu fiz minha escola de bombeiro no litoral, eu conhecia o pronto-socorro ali, e a sorte da família, porque a gente estava passando por ali para poder encaminhá-los ao pronto-socorro. Exato. Né? Ninguém se preocupa com isso, né? Eu vou para um lugar, não sei onde, né? Não se prepara, eu não sei onde que é o pronto-socorro, eu não sei se tem SAMU, eu não sei se tem bombeiro, né? Não levo uma caixinha de primeiros socorros, né? Mínima. Perfeito. Então é uma coisa muito legal. Do mesmo jeito que a gente tem um planejamento de eu sei qual restaurante que eu vou, qual museu eu vou visitar, qual praia eu quero me banhar, você tem que saber, se eu tiver uma emergência, qual é o pronto-socorro mais próximo, qual é o telefone que eu ligo. Às vezes até no trajeto. O planejamento da gente, por exemplo, até no trajeto ele inclui isso. Dependendo onde você está na estrada, o seu telefone, 192, ele dá fora de área. Ele não triangula GPS. E aí? Tem que ligar para quem? Você tem que ligar para o telefone da concessionária que você está ali. Só que numa viagem longa, você vai passar por 8, 9, né? Concessionária diferente. Que trecho que você está? Onde é que você está? Qual é o KM que você está? Isso é uma coisa que a gente pega muito no pé dos motoristas, né? Que estão fazendo excursões e tal. Cara, você tem que saber exatamente qual é o KM que você está. Quem te atende ali? Exatamente. Qual é o nome da rodovia que você tá? Porque às vezes você conhece a rodovia, mas na hora de você colocar no GPS, vai dar a sigla lá, SP29, tá? Que rodovia que é essa? Você conhece o nome dela, mas... Pois é. Você conhece a BR-50 aqui? Conheço. Aqui as BRs e as SPs eu quase conheço todas. Se você pegar a BR-50 e falar, a maioria não é a Anhanguera. É isso mesmo. E a maioria da pessoa nem sabe o que nem sabe o que é. Não conheço como BR-50. Então, mas às vezes você pega
programa, né? Um aplicativo de geolocalização, ele vai pôr lá BR-50. Falei, caramba, e agora onde eu tô? Onde que eu tô? Tô na Anhanguera, né? Isso aí. É um trecho dela, fácil, pelo menos, né? Ela vai até Minas e como continua. a gente sabe que as pessoas, em geral, não têm esse planejamento, a gente faz esse planejamento para a pessoa. Então eu pego uma lista de todo mundo, eu sei quais são as restrições alimentares de todo mundo, eu sei qual é a comorbidade de todo mundo. A gente leva muitos medicamentos, por exemplo, de uso contínuo, porque as pessoas esquecem. Ah, esqueci de levar aqui meu remédio de pressão alta. Poxa vida. Então a gente tem aqui o suficiente para você tomar hoje, depois a gente procura uma farmácia e compra. Não vou subsidiar a pessoa, mas pelo menos para dar um mínimo ali, olha, eu sei que existe esse déficit, essa desatenção existe, não existe? Então a gente tem uma equipe médica que é responsável por isso, entendeu? Não é só enfermeiro, enfim, tem uma equipe médica toda para poder sustentar essa necessidade. E assim, os resultados são maravilhosos, porque a gente já fez eventos grandes com 600 pessoas. E daí tem uma logística toda que é isso que você tá falando. Pô, eu tô em outro país. Qual que é o telefone de emergência onde eu tô? É 911? É 112? Pra quem que eu vou ter que ligar, né? Vamos deixar uma ambulância já aqui de stand-by pra gente? Porque se eu precisar de uma ambulância onde eu tô hoje, no passeio que foi feito, cara, é 2 horas pra ambulância chegar aqui. Então assim, eu vou levar o meu DEA ou eu vou usar o desfibrilador da ambulância que tá lá? O que é mais fácil, logisticamente falando, né? Então todo esse planejamento tem uma ciência por trás. Quando você viaja com a sua própria família, quase ninguém vai fazer esse planejamento. A gente conhece disso e eu tenho também. A minha malinha de viagem tá lá. Tem minhas roupas, tem minhas coisas, tem uma mala à parte só com tala, bandagem, tem torniquete. Tem que ver o carro do Fábio. Minha esposa olha e fala assim, o que é isso que você tá fazendo? Eu falo, não, mas vai que acontece uma necessidade, né? Pô, tem que levar. Imagina, alguém precisando que não seja sua família e você sabe que tem que fazer. Nossa, chega um Mercado Livre, chega e fala, fazendo propaganda do Mercado Livre, né? Não estamos sendo patrocinados, mas ainda. Chega lá, a minha esposa olha pra mim, o que você comprou agora pra pôr no carro? O último foi dois holofotes de LED. Muito legal esse negócio que você comprou. 2 holofotes de LED com imã, então eu posso, se eu paro pra atender, coloco no carro. Nossa, sensacional. Eu vou querer o link depois. Eu gosto das coisas também. Não, e é bom ter essa noção, porque eu já tive, sei lá, o azar talvez, ou a sorte, não sei, de na praia atender umas 4 PCR, em férias com a praia. Eu falei, meu Deus, não sei o que. Quando vê, tem alguém trazendo o afogado. E o atendimento do afogado muda bastante coisa. Então, às vezes, o pessoal até começava a querer fazer alguma coisa, falando, não, peraí, ó, deixa comigo aqui. Até chegar o guarda-vida, enfim e tal. Muitas vezes o próprio banhista que traz, né? E várias vezes eu tô trazendo PCR. Tá trazendo, cara. Exatamente. Eu vou falar pra você, eu no meu carro eu tenho uma pocket. Eu tenho 5 malas ali. Eu tenho um kit de vias aéreas, eu tenho um kit pra hemorragia, tenho um kit com colar e tal. Tá vendo? E eu no meu de vias aéreas, o meu nível de treinamento, vamos dizer, seria suporte básico de vida, cânulas, oro e nasofaringe. Mas eu tenho um jogo de máscara laríngea no meu carro, tenho um insuflador. Caraca. Porque se eu tô lá e você chega, mas não tem, eu tenho pra você. Sensacional. Entendeu? Você tem que viajar junto. Maravilhoso. Não, teve uma vez que a gente tava voltando de Taubaté num treinamento, era um treinamento de APH. Então eu tava com o carro, tem um carro enorme, né, pra colocar instrutor, mais material e tal. A gente tava com prancha, tala, tava com tudo, kit completo de treinamento de APH. E aí, do nosso lado, o motoqueiro, teve um acidente. Mas arregaçou um carro lá. E a gente tá do lado. Não, calma aí, pô, a gente tá aqui. Acionamos, na época foi o bombeiro e tal, onde a gente tava. Até o bombeiro chegar, o pessoal chegou, já tava abordagem primária, secundária, paciente imobilizado, tava tudo pronto. Aí o pessoal olhou pra mim e falou assim, e aí? Eu falei, você tem outra prancha? Troca comigo a prancha. E tudo bem. Tudo bem. Então eu carrego até hoje uma prancha que é do Corpo de Bombeiros 93, e o pessoal falou assim, onde é que você arranjou essa prancha? Tá louco? Eu falei, não, isso aqui tem história. Isso aqui tem história, não vou desfazer, tem história. Não foi ganhado, foi moeda de troca. No meu caso, teve um bem parecido. Eu não tinha prancha, né? Mas eu coloquei um colar, tinha acabado de... Eu gosto muito do colar regulável, né? Ah, sim. E aí no meu carro eu tenho um colar regulável. Aí eu cheguei, coloquei o colar regulável. Aí chegou, não foi o bombeiro, foi uma ambulância. Não era um serviço SAMU também, mas uma ambulância do município. Aí eu falei, pode levar. Você só tem um colar pra trocar? Eu tenho. Do simples. Mas tudo zoado, colar sujo. Eu falei, tá bom, pode levar. Não, mas você não quer ficar com o meu? Eu falei, não, pode ficar. Pensando bem. Deixa quieto. Não vou usar ele pra nada.
Nem pra treinamento. Nem pra treinamento. Ô, Gilberto, Assim. dessas viagens, seja nacional ou internacional, tem alguma história que foram marcantes, alguma coisa? Além, obviamente, tem todo o planejamento, teve algum atendimento importante que teve que ser feito Certo. e que teve alguma solução que às vezes a gente não... algo diferente, digo. Recentemente a gente estava na Espanha, em abril desse ano, e aí um do staff, inclusive, tava passando mal e tal, não tava se sentindo legal, muita tosse, coriza. E aí eu, juntamente com o médico que estava comigo, a gente foi fazer a avaliação. E o paciente estava grave, estava ruim, né? Inclusive, se a gente fosse aplicar critérios de sepse para ele era elegível para ser enquadrado como sepse de foco pulmonar, que preconiza o quê? Internação, antibiótico terapia em 1 hora, hidratação endovenosa e tal. E ele era uma peça-chave do staff. Sabe aquele cara que é o cara? Então, putz, e agora, né? Se eu tirar o cara daqui, vai virar uma balbúrdia. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar segurar o cara aqui um dia. Se ele evoluir bem, a gente mantém ele aqui. Mas o que a gente fez? A gente não leva nada parenteral, né? Então nada que seja agulha, injeção, a gente não tem. Então a gente fez antibiótico terapia via oral, a gente fez intensificou a hidratação via oral, fez lá os medicamentos inalatórios que precisava, manteve ele em isolamento, fez todo um acompanhamento 24 horas, literalmente, com ele para poder garantir que ele tivesse saudável para poder ficar. A gente não queria que ele voltasse a trabalhar, mas a gente queria que ele ficasse lá. Porque o peso que você tem de tirar alguém do grupo, seja do staff ou do passageiro, é muito, muito grave, assim, do ponto de vista social, sabe? Poxa, você tá vendo aquele cara, nossa, ele ficou tão grave que o pessoal teve que levar ele pro hospital. O clima nossa, fica muito ruim. Então é mais interessante pro grupo perceber, poxa, tem alguém, tá sendo atendido. Ele não tá lá a esmo no quarto. Não, ele tá sendo acompanhado, tá sendo atendido o tempo inteiro. Os meninos vão lá e tal, ausculta, e testa, e avalia. Então, o aspecto clínico na medicina de viagem é que realmente faz uma grande diferença. Eu não tenho, né, aquele jargão, né, que o pessoal vai no PA, tem que todo mundo tem hemograma, raio-x, não sei o que, exame de urina. Você não tem nada, você tem sua mão e o que você aprendeu na vida, o seu exame físico. Então, se a gente acha que o paciente tem alguma questão a ser aprofundada, aí ok, vamos... Não tem o que fazer. Mas, espera, se no meu exame físico aqui está mostrando que não tem necessidade, então não tem necessidade. Então, a gente teve esse caso que foi emblemático, a gente ia ficar 1 semana lá, então perdeu o cara no primeiro dia, já ia deixar a moral lá embaixo de todo mundo. Inclusive, a gente teve que bancar. Falou, não, se ele melhorar, ele fica. Rapaz, melhorou, ficou bom, mesmo, né, continuou com os remédios e tal, isso não parou de jeito nenhum. Mas continuou trabalhando ainda. Eu falei, vai descansar. Não, pô, tem que fazer o trampo aqui e tal, eu quero trabalhar, eu gosto de fazer o que eu faço e tal. Que legal. Então a gente teve esse caso. Na Argentina também, no passado, teve uma gestante que começou a ter sinais de infecção urinária. E assim, gestante com infecção urinária no final da gestação é problema, assim, não é que é problema, tá, gente? Mas pode dar muito problema, pode induzir a um trabalho de parto prematuro. Você tem que pensar em todas as possibilidades. E aí, a gente tem um grupo de médicos que assessoram a gente e tal, mas a gente respeita também os médicos dos próprios pacientes. E no caso ali foi o que ela preferiu fazer. Ela falou, não, vou fazer um contato com o meu médico de São Paulo, para ver o que ele quer que seja feito, né? Qual antibiótico ele quer que eu tome, como é que eu vou fazer, se ele quer que faça exame de urina ou não. E mesma coisa, sem encaminhamento hospitalar, sem nada, a gente já conseguiu uma prescrição de antibiótico que a gente não tinha ali. E uma outra curiosidade é o seguinte, a gente leva algumas coisas, mas lá fora a prescrição do nosso médico não funciona. Não pode, Então, meu médico pode assinar aqui a prescrição de antibiótico X. Vai comprar na farmácia? Não. O que é isso aqui? Não tem dizendo nada pra mim. Então a gente fez uma logística para poder transcrever através da equipe médica de lá, local, para transcrever a receita, pegar um carimbo válido, vai até a farmácia, consegue fazer a aquisição do produto. Essa era a intenção, entender como que é o relacionamento com esses hospitais ou com as clínicas das culturas diferentes, né? Sim. Porque fala, mas quem é você que está aqui dizendo que eu tenho que fazer? Exatamente. Inclusive o APH pode diferenciar um pouco, né? Na Argentina trabalha com paramedicina, então tem um APH diferente. A gente pode escolher contratar uma ambulância que tem médico ou não, que tem enfermeiro ou não, ou só equipe paramédico. Na Espanha já é médico e enfermeiro mais ou menos como aqui, né? O SAMU de lá é parecido com o nosso aqui. Com o francês, isso, né? Isso, tem um modelo
franco-germânico, né? Isso. Que a Você se Espanha também apresenta adapta. e os caras te recebem super bem. Sim. Tem um desafio linguístico, né? Porque por mais que você saiba falar alguma coisinha, pô, é sempre complicado, mas de terminologia é tranquilo, então a gente consegue definir isso bem Vou legal. te contar que a gente entrevistou um amigo do Fábio, que eles foram fazer um atendimento na Europa, lembra que ele contou aqui no podcast? Eles foram fazer um atendimento, tinha um problema do idioma, o cara tinha uma parada, uma lesão, não lembro o que foi, eu tenho que assistir de novo o YouTube. E aí quando chegou o serviço, queriam prender eles, né? Foi um atropelamento. Atropelamento, mas não teve uma parada, né? Não teve, não. Foi um grupo de bombeiros, né? Quem esteve aqui foi o Michelin. Capitão Michelin. O Michelin, foi ele que contou isso aí. Queria lembrar qual que era. E eles presenciaram um atropelamento, não era nenhuma vítima tão grave, mas estavam em 4 bombeiros, 3 foram atender, calçaram a luvinha ali para atender, e tinham Bastante 4 gente, pessoas e uma vítima, não tinha nem espaço para os 4, né? Então um ficou de fora ali, e assim, como é uma coisa diferente fazer um atendimento em outro país, ele sacou o celular e começou a filmar. E já de imediato, né, assim que acionou o 112, eles estavam na Alemanha. Eles foram para vários países, mas ou acho que... Suécia ou Alemanha, não lembro agora. Eu acho que o fato foi na Alemanha. E a polícia já chegou, parou a rua, 2 ambulâncias. Olha só. Muito rapidamente. E aí, quando as ambulâncias chegaram, os policiais ficaram mais à vontade e tal, e viram... Filmando. Já estavam prendendo ele. Não pode. Deus. Aí até eles conseguirem explicar, mas eles tiveram que apagar para o policial ver a filmagem, pagou tudo e quase foram presos lá. Acharam que ia virar herói, né? E viraram quase presidiários na Alemanha. Não, mas é questão do tempo, né, cara? Morra como herói ou viva o suficiente para se tornar vilão. Se tivesse guardado a gravação antes, ele ia ter o vídeo, ia ter a história, mas não ia ter esse fenômeno. Eu não ia ter, eu acho que ele ia estar preso, isso sim. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Fora do país. Não dá. Eu digo porque às vezes você tem esse relacionamento, mas a cultura é muito diferente. Muito. E o cara ou se sente agredido. Eu não sei como que é, não sei quais foram os países, né? Acho que a primeira vez que eu viajei pra fora, longe assim, foi pra África do Sul. Não tinha nada a ver com trabalho na época, eu fui pra estudar inglês. E aí, eu lembro que numa das conversas nossas lá com o pessoal e tal, na sala inclusive, o professor que era sul-africano estava dizendo sobre as profissões, e aí ele teve a infelicidade de citar enfermeiro. Ele falou assim, o que é um enfermeiro? Enfermeiro, desse jeito. Enfermeiro é uma pessoa que não pensa. É uma pessoa que só tá ali para poder executar a ordem do médico. Então o médico manda e o enfermeiro faz. Nossa, eu não me segura. Eu queria voar na cara. Eu falei, excuse me, é o seguinte, não é assim não. Talvez possa ser no seu país. No meu país, o enfermeiro faz 5 anos de faculdade, né? Algumas são 4, mas em geral 5 anos de faculdade. A gente tem as mesmas aulas, o mesmo conjunto de temas, a mesma fisiologia, mesma anatomia, os procedimentos que eu vou fazer diferem, mas o cuidado que eu tenho é a mesma coisa. Eu é que faço a avaliação do paciente com relação à segurança, cuidados e tal. Dei uma aula lá do que era enfermeiro. E aí o pessoal ficou meio tipo em choque, tinha várias nacionalidades envolvidas, e um dos meninos lá era do Gabão. E ele virou e falou assim, o quê? 5 anos de faculdade para você ser enfermeiro? Pois no meu país, você podia ser médico e ainda sobrava, porque no meu país, medicina são 4. Aí eu fiquei olhando pra ele, aí todo mundo ficou. Aí a atenção virou pra ele, né? Falei, como assim? Então, cada lugar é uma realidade completamente diferente, é uma cultura diferente. E modelos diferentes, né? Como a gente falou do modelo francês, né? O franco-germânico, o americano, o modelo com o paramédico, é um outro modelo diferente, que a Argentina adota também. Né? E outros países, acho que o Chile também, se eu não me engano. Então, assim, eu tenho que conhecer a realidade de onde eu tô, do país, a legislação, né? Daquele país. Porque nos Estados Unidos tem a lei do bom samaritano. Aqui a gente não tem. Lá, se o próprio drug dealer tem uma overdose do cliente dele, ele liga o 911 e tudo bem, ele não vai ser preso, porque ele fez uma boa ação. Isso. Então, em detrimento disso, ele não pode ser punido por nada. Mas é meio absurdo, mas enfim, é o que acontece lá na Você sabe que a Ilu nasce disso, né? Minha sócia Luciana é enfermeira. Certo. Colega. E aí,
a gente conversava muito, antes até de... Ela é minha esposa, antes de casar, a gente falava, mas por que a enfermagem não tem o valor quando você vê em Israel, você vê na Espanha, mesmo em alguns lugares dos Estados Unidos, a enfermagem tem uma outra... Protagonismo. Outro protagonismo, outra capacidade, outra formação, outras decisões. Quem comanda hospitais, em geral, é o enfermeiro. Sim. Você vê isso até na série do Chicago Med. Também. A coordenadora do hospital é uma enfermeira. Ela a formação dela é E a gente tem enfermeira. as séries de enfermagem, acho que é Nurse. Tem uma série só sobre enfermeiro, assim, super bacana a série também, fala bastante sobre isso. Não é só uma coisa, tipo, a própria cultura é diferente, né? E nas produções nacionais, a gente tem começado a ver um pouco disso também, né? Tem algumas produções nacionais, não vou me lembrar agora o nome, puta, fugiu, mas que retratam também esse protagonismo do enfermagem e tal, do enfermeiro, de uma forma bacana. Isso. O que eu me lembro mais recente, assim, recente não, mais antigo, mas que me vem à mente agora, é o próprio Águias da Cidade, né, que era transmitido no Discovery Channel, no SBT também, inclusive, se eu não estou enganado, e trazia a realidade, poxa, da equipe do Águia, então, tanto do médico quanto do enfermeiro. Pô, o que o enfermeiro está fazendo, como é que é a função dele, não é só uma questão de, né, não veste branco, não, veste o uniforme da aeronáutica, mas tá lá, tá fazendo a função de enfermeiro. O que faz o enfermeiro, né? E você vê em muitos episódios, né, eu trabalhei o pessoal do Grau muito tempo, né? E no Águia são os médicos, alguns são militares, os outros os enfermeiros são militares. Isso mesmo. Né? E o CAV hoje, né? Quando a gente pega o triângulo do resgate, a Polícia Militar através do CAV, o Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Saúde através do Grau, né? Na maioria das ocorrências você vê a discussão técnica, né? Não discutindo como briga, né? Mas discutindo opiniões multiprofissional. O que acha melhor? Vamos fazer isso? O enfermeiro contrapõe, eu acho melhor isso por causa disso. É muito legal. Você vê ali cada um dentro da sua função e trabalhando em conjunto. Não tem... E é importante, não tem uma hierarquia. Todo mundo acha que existe, né? O médico manda no enfermeiro. Não, já foi essa época. Não existe essa hierarquia. Cada um tem sua autonomia dentro da sua capacitação. Precisa ter capacitação, formação. Tem profissionais e profissionais, tem cara que tem preguiça de estudar. E muita gente fala assim, mas eu não vou aprender isso porque eu não vou ganhar mais por isso. Isso é uma fala comum. Mas por que eu tenho que aprender punção intraóssea? Vou ter que fazer isso, mais uma função pra mim? Mas por que eu vou aprender a passar máscara laríngea? Mas eu vou ganhar alguma coisa por isso? Eu não vou ganhar nada, eu vou ter que pagar do meu bolso dinheiro ainda pra poder fazer a capacitação, e quando eu ficar capacitado é mais serviço pra mim? Mas peraí, você vai aprender para você poder ajudar as pessoas. Não é para você ganhar mais. Ninguém falou que você ia ficar rico sendo enfermeiro. E nem sendo médico. Entendeu? Não vai ficar. Não é essa a ideia. A ideia é você conseguir ter condições de fazer melhor aquilo que você se propôs a fazer. Eu quero muito ter condições de fazer melhor aquilo que eu me propus a fazer. Me propus a cuidar de pessoas, então eu quero fazer isso com mais competência, com mais qualidade, com mais segurança. A cada dia. Todo dia. Né? Essa é uma visão importante, né? E principalmente... É isso que você falou, né? O que eu vou ganhar mais? Primeiro é o conhecimento. Oxe, só daí já dava... Já podia parar a conversa. Podia parar, né? Eu só vou ganhar o conhecimento. Então, e estas áreas, né? Eu acho o pessoal fala, o médico ganha bem, né? Ganha, ele trabalha de dia no hospital, à noite ele vai pro outro, no outro dia ele tá no consultório dele. Qualquer um que tiver uma jornada dessa, né, provavelmente vai ter. Exatamente. O enfermeiro, nossa, você é enfermeiro, você ganha tudo isso? Claro, eu trabalho no SAMU, eu faço auditoria hospitalar, eu tenho a minha empresa para tomar conta. Então, assim, não vem de graça. Não vem de graça, nada, em nenhuma área, em nenhuma profissão, em nenhuma escala, né? E a tendência é piorar, né? A gente tem um boom de novos formandos com vagas em residência que não atingem, segundo as últimas estatísticas, nem 10% do número de formados você tem de vaga de residência. Então, a chance de você ser um médico especialista hoje, ela é 10% do que já foi lá atrás. Você não vai conseguir de fácil acesso, né? Você vai precisar batalhar muito por isso. E mesmo depois de uma residência, depois de uma pós-graduação, de uma especialização, as provas de título estão cada vez mais exigentes, sem falar nos programas de ingresso de outras faculdades fora do Brasil para poder ingressar para cá, através do Revalida, mais médicos, enfim. Então, se você pega um comparativo salarial,
sei lá, um concurso público para um município grande, vai pagar para o médico em torno de, sei lá, 20 mil aí, uma carga horária de 40 horas semanais. Beleza. É o que paga hoje? É a mesma coisa que pagava 20 anos atrás. Tá, mas o poder de compra que tinha 20 mil reais há 20 anos e hoje não existe mais. Mas o salário é o mesmo, o concurso é o mesmo, mesma coisa, tudo igual. Então, assim, matematicamente falando, te dou experiência própria. A minha mensalidade de faculdade hoje está 12 mil reais. 12 mil. Se eu pegasse esses 12 mil e investisse em qualquer outra coisa, eu ganharia muito mais dinheiro de renda passiva do que exercendo a medicina daqui a pouco. Ainda correndo risco. E como qualquer profissão na área da saúde, você está ali sujeito a ter um paciente agressivo, a ter um acidente com pérfuro cortante, material biológico, pegar uma doença. Então, assim, um tipo de profissional que não é nem esse risco da profissão. Se você sofre um acidente, quebra um braço e fica 6 meses afastado, pronto, você não tem renda. Não tem renda. Entendeu? Então é complexo. Financeiramente não compensa. Vou fazer porque ganha muito dinheiro. Não. Dá para você trabalhar muito. E aquilo que você falou, não é só assim. O investimento que você tem que fazer para chegar lá, para começar a ganhar dinheiro é muito alto. Muito alto. Matematicamente não é viável. Bom, mas a gente falou de várias coisas. Tem uma coisa que tá me intrigando. Ai, meu Deus. Isso, né? Conta. SAMU 24 horas. Isso. Auditoria. Acabou a semana. Né? Acabou a semana. Aí a empresa, a Eagle, pode administrar. Que hora que é essa faculdade sua? Conta pra mim assim. Integral, normal. Como é normal que não é? Como é que encaixa isso? E assim, e a gestão da família, né? Assim, com a esposa, dos filhos, está presente. Essa administração de tempo sua é fenomenal. Né? Me ensina. Tem algumas coisas que eu assim, tem que fazer encaixar. Né? Tem que dar certo. Então, por exemplo, na faculdade eu escolho as aulas que eu vou matar. Então eu sei que algumas faltas a gente pode ter, e isso não é vergonha nem demérito para ninguém. Eu gostaria muito de poder assistir todas as aulas, mas eu acabo escolhendo as aulas que, hoje eu não vou fazer essa aula, hoje eu vou pro plantão. E aí eu consigo com a minha chefia também encaixar a escala de uma forma que eu consiga ajudar o serviço sem me prejudicar muito, assim. Então isso sempre acontece. Graças a Deus, quero agradecer a gestão do SAMU também por me ajudar nesse aspecto logístico, né? Cumpro minha carga horária nos plantões que tem que ter necessidade, e na faculdade eu escolho as aulas que eu quero, quero matar, né? Pega falta, mas pelo menos você continua fazendo a faculdade. E aí isso começou a me gerar, inclusive, um desespero, assim, no começo, assim. Eu falei assim, meu Deus do céu, essa molecada não faz, né? Meus amigos não fazem nada. Tem uma molecada que não tem função, assim, de obrigação. Que se você quiser fazer uma coisa voluntariada, legal, bacana. Se tiver uma função, um emprego, beleza. Muita gente hoje trabalha e estuda. Muita gente. Na minha faculdade, muita gente. Mas tem uma outra galera que, sei lá, entrou na faculdade bem jovem, não tem necessidade de ter essa obrigação de ter que trabalhar para poder pagar a própria faculdade. E eu acho justo isso, eu quero isso para as minhas filhas, tá ligado? Eu quero que elas não tenham que sofrer o que eu sofro hoje. E essa galera que tá lá, eu fico pensando, eu falo, quanto mais tempo eles têm para poder estudar? Ao mesmo tempo eu penso, peraí, mas tem muita coisa que eu não preciso estudar tanto. Quando a gente tem aula de PCR na faculdade, quando tem aula de trauma na faculdade, eu não estudo isso. E aí meus colegas falam, você não vai nem dar uma lidinha no material? Eu falo assim, cara, se depois de 10 anos trabalhando com isso, todo dia eu não souber fazer, eu tenho que ir embora. Não é ler o material aqui 5 minutos antes da prova que vai me gabaritar. Se eu não souber fazer isso, eu tenho que ir embora, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma dificuldade de tempo para poder estudar todos os assuntos, essa restrição do tempo prioriza o que eu tenho que estudar de verdade. Então tem coisa que eu não sei, né? Graças a Deus, estou aprendendo. E nesse inteirinho que eu escolho o que eu quero estudar, qual aula que eu vou ter, como é que vai ser isso daí. A auditoria eu faço aqui no mesmo eixo de São Paulo, então eu faço faculdade hoje eu faço na FAM, e a auditoria eu faço nos hospitais aqui na Paulista também. Então, no intervalo da aula, no horário de almoço, vou ali, pego o metrô, vou até o hospital, volto. Então eu pego meu carro, vou até o hospital, volto. Às vezes o metrô é até mais rápido. Então eu consigo fazer isso, facilita muito a logística. Escolhi a faculdade por conta do trabalho, na verdade. Então, qual que é a faculdade que eu vou fazer? Qual que é mais perto dos meus hospitais aqui? Então tá bom, dá pra ir a pé rapidinho lá, dar uma corrida lá e voltar depois? Dá, então eu vou fazer. Então foi mesmo nessa pegada.
As aulas são de final de semana, né? Então os cursos que a gente toca e tal, tem muita aula que sou eu que dou, tem aula que são outros colaboradores que ministram, então também não é uma coisa que todas as aulas tem que ser comigo e tal, mas a gente consegue conciliar desse jeito. Minha família mora em Sorocaba ainda e eu acabo passando a maior parte do tempo para cá, para São Paulo. Então, no final de semana eu volto para casa na sexta-feira à noite, carrego o carro para dar treinamento no final de semana. E aí a grande chance, assim, tipo, acho que a grande sacada na família é tempo de qualidade. Então, cheguei em casa, esquece que eu existo, velho. É pegar o telefone, jogo longe e falar, agora eu tô aqui, vamos brincar com as crianças, vamos fazer uma janta, vamos fazer alguma coisa aqui, porque também de nada adiantaria ficar o dia inteiro do lado da pessoa e com a cara no celular, com a mente no trabalho. Eu já passei por essa fase também. Quando eu tava no começo, muito incipiente ainda, então era eu que tocava tudo, 100%. Então era o tempo todo respondendo mensagem e tal, não sei o que. Depois a coisa foi tomando uma proporção maior. Mas enquanto eu era uma eu-keep, na minha eu-presa, né? Aí era mais complicado. Hoje não. Então eu consegui fazer isso, considerar desse jeito. Tô com a minha família, é tempo de qualidade. E não importa o que a gente vai fazer. Pode ser um almoço só nosso, ou pode ser um bate e volta na praia rapidinho, não sei. Mas vamos ficar juntos, vamos valorizar esse tempo. Hoje o recurso de tecnologia ajuda muito a fazer videochamada todo dia, pra gente poder se ver, né, contar como é que foi o dia e tal. Não perder o vínculo, né? E eu acho que uma coisa que pra mim faz bastante sentido, eu já falei no início e retomo agora, é tentar levar isso de uma forma divertida. Então, nossa, meu Deus, não acredito que eu vou ter que trabalhar de novo. Pelo contrário, que bom que eu vou trabalhar hoje de novo. As minhas filhas ficam meio incrédulas. Papai, mas você de novo tem que ir pro plantão. Filha, o papai tá lá pra salvar as pessoas. Se o papai não for, as pessoas vão morrer. Pronto. Ah, mas não tem alguém pra cobrir o plantão? Até existiria, mas vai dar uma baita trabalho pra minha equipe lá, né? Então, assim, tá na minha escala, sou eu que vou. Não é porque eu tenho que trabalhar na segunda-feira. Eu vou porque eu gosto. Porque eu quero fazer isso. Não. Isso é importante. Isso é uma mentalidade tão importante, né? Pra passar para os filhos, né? Da nossa geração a gente tinha às vezes quando a gente criança, né? Não, meus pais não, porque meu pai também adorava o que ele fazia e até minha paixão pela profissão veio de ver a admiração dele pela profissão dele, mas a gente via muito, né, essa reclamação do trabalho. E isso você reflete nos filhos uma coisa que o trabalho é uma coisa ruim. Sim. Né? O trabalho é maravilhoso, eu amo trabalhar, né, o Daniel sabe, quando posso estar na estrada, posso estar em sala de aula, ou produzindo um material, eu gosto muito de escrever, de ler, e se não tem nada, eu compro um livro, vou estudar aquele livro lá para falar alguma coisa diferente que eu nunca falei, né, porque eu tive essa paixão, e essa paixão que você passa pelo trabalho, para as suas filhas, às vezes é o maior... legado que você vai deixar para elas, né? Vamos dizer, a maior herança. Sim. A herança financeira, ela pode subir, né? Vai. Mas se você deixar essa... o trabalho é bom, o trabalho é bom, é gratificante. Né? Não tá forçando nada. Assim, não é porque a gente trabalha nessa área de saúde, todas as profissões, né? Você fazer o país andar sendo um mecânico, como seu pai foi, né? A minha mãe é assistente social, fazendo a vida das pessoas melhores na formação dela. Pô, isso é maravilhoso. Cara, eu sempre gostei. Eu, desde recreador infantil, depois fui torcedor de cachorro. Nossa, tomei cada mordida, já que, meu Deus do céu. Depois fui barman, fui garçom, fui auxiliar, fui técnico, sou enfermeiro, professor. Cara, não importa o que eu tô fazendo. Eu tô ali fazendo porque eu adoro fazer o que eu tô fazendo. Entendeu? E se tivesse alguma coisa pra eu fazer que não... Nossa, isso eu não gosto muito de fazer. Cara, não vou fazer isso pra ganhar vida. Obra em casa eu adoro fazer. Vou lá, lixo tudo, pinto, ó. Pô, pra mim é minha terapia. Tô ali, tô fazendo uma coisinha, tô ajudando a minha casa ali e tal. Mas se tiver que trabalhar com isso pra mim não faz sentido. Putz, eu acho que é uma coisa legal pra eu fazer no meu horário que eu tô disponível. Agora, se eu tiver que depender disso pra viver, talvez porque eu não seja bom pintor. Se eu fosse bom, talvez... A minha esposa fala a mesma coisa. Eu não sou bom, mas já pintamos. Se eu tivesse que fazer isso pra viver, talvez acho que eu não ia ser muito feliz. Mas daí eu ia mudar, né? Procurar o que coubesse a mim ali. Tem uma fala que você coloca agora, Fábio, que me fez lembrar de uma coisa. Um vídeo antigo do Mário Sérgio Cortella, quando ele fala... sabe com quem você está falando? Já devem ter visto isso. Acho que já. E aí ele conta, né, o quão
pequeno a gente é perante o universo, não é verdade? Né? E se você não viu esse vídeo ainda, veja, porque ele vale muito a pena. Então, de fato, a gente tem uma pequenez que não é, assim, não é brincadeira, né? Pô, perante o universo, a gente é nada. Nossa, meu sonho é fazer isso da vida. Tá, e daí, né? O que isso vai mudar no movimento estelar? Zero. Agora, para algumas pessoas, a gente é o universo inteiro. Para algumas pessoas, você é o universo inteiro dessa pessoa. Pode ser para sua mãe, para seu pai, para seus filhos, para sua esposa, para seus irmãos. Mas você é alguém que faz sentido. Que às vezes as coisas giram em torno de você. Pô, a gente vai fazer um almoço domingo. Pô, mas será que o Fábio vai estar? Ou ele vai estar viajando? Não, então vamos deixar pro próximo. Será que ele vai estar de plantão essa noite? Pô, então vamos fazer o jantar do Natal? Não vai ser jantar, vai ser almoço, que é para ele poder participar. Então, às vezes, a gente não pode esquecer que a gente é uma engrenagem dentro de um sistema maior. Mas, para algumas pessoas, e são essas pessoas que realmente importam pra gente é tudo. E tem que estar lá, sendo tudo mesmo. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Eu acho esse tipo de abordagem, ela é inspirada, ok, você já mostrou os desafios que você já teve em todas as situações da formação sua, né? Acho que a família, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, tá super bem encaminhada também, né? Graças a Deus. A sua esposa, ela trabalha também? Não? Sim, ela trabalha também. Mas é da área? Ela é médica, a gente se conheceu no plantão. Ah, é? Que legal. Trabalha como reguladora do SAMU lá. Mais uma história, né? Deve ser. Muito legal. Tem que trazer um dia aqui, né? Tem que trazer ela um dia. Contar as histórias. Show. Mas você tem alguma linha de pensamento, de livros que você gosta de ler, canais de YouTube que você gosta de ver, que te fazem essa formação? Show. O primeiro livro que eu li na vida foi quando eu tava com a perna quebrada. Essa história que eu te falei. Então, a maioria das pessoas, ou pelo menos boa parte das pessoas, gosta de ler, né? Então, colegas meus que leram a coletânea inteira de Harry Potter, leram O Senhor dos Anéis, sei lá, leram romances, né? Pô, Machado de Assis, um gênio e tal. Eu nunca li nada. Eu sempre achei um porre. Eu não gostava de ler. Aí quebrei a perna, fiquei de molho e tal, não sei o que. Um amigo meu, o Lucas Espósito, veio e me trouxe um livro adventista. Eu sou católico e tal, minha família tem um lado mais católico mesmo, mas ele me trouxe um livro adventista e eu falei pra ele desse jeito, falei assim, ô Lucão, cara, eu não leio, eu vou jogar videogame aqui, eu vou, vou brincar. 6 meses de molho. Não vou ler livro de nada, de literatura, tá? Vou ler os livros da minha faculdade, que me mandar ler, mas leitura não é uma coisa que me agrada. Ele falou, não, mas leia que você vai melhorar um pouco sua vida aqui. Eu não vou me recordar agora o título, nem autor, mas era um livro adventista que falava muito sobre essas circunstâncias da vida terem propósito, sabe? E eu tava naquele momento mais debilitado e tal. Pra você ter ideia, eu mesmo fazia a minha fisioterapia. Porque eu não tinha como ir até, não tinha alguém que me levasse, também não tinha como mandar um fisioterapeuta na minha casa. Então eu amarrava um lençol na perna, ia puxando para poder, né, não ficar enrijecido e tal. Depois melhorou bem, hoje eu não claudico nada, não manco. Mas se eu não tivesse feito isso, talvez eu tivesse, né, uma sequela motora. Então eu peguei e comecei a ler, foi o primeiro livro que eu li. E é daí que eu comecei a pegar gosto e tal. Eu falei assim, pô, mas parece que ler é um negócio interessante, cara. Aí depois eu comecei a pegar alguns livros de, sei lá, Paulo Coelho, que minha irmã tinha, ou alguma coisa parecida, entendeu? Mas nunca tive uma visão filosófica, sabe? Tive aula de filosofia e tal, mas nunca tive uma visão filosófica. Eu tenho mais ou menos aquilo que eu acredito. E eu sempre pensei nisso. Assim, ó, com certeza, alguém muito mais esperto do que eu já falou isso que eu tô pensando. Com certeza. Com certeza. Eu tenho pensamentos bem parecidos com ele. Eu não sou a última bolacha do pacote, não. Mas eu tenho uma visão de mundo, sei lá, que pra mim faz sentido. E eu acho até gostoso. Às vezes eu tenho uma visão e de repente eu leio aquilo que eu pensei. Falei, olha, não é que eu não tô louco. Eu não tô louco. Cara, alguém pensou a mesma coisa. Ou se eu estou, tem mais gente, né? Que já também já é reconfortante. Não tô sozinho. É que no mundo atual das mídias e da leitura, da tecnologia,
cada vez mais vai sendo apresentado pra gente aquilo que a gente quer pensar. Sim. E não desafia. E a gente tem que se policiar e falar, deixa eu pensar alguma coisa diferente. É o tal do algoritmo. O algoritmo atrapalha nesse aspecto. Porque ele quer que você fique preso. Na bolha. Então, e você tem que se exercitar. Deixa eu ver isto, é diferente. É modelo diferente do que eu penso. Deixa eu ver se tem a ver ou não. De repente não faz sentido, deixa de lado, vou provocar uma outra coisa. Eu tenho como... O Fábio conhece. O Fábio gosta de estudar e ler. Eu sempre encho a paciência dele e falo, você quer aprender isso? Eu já sei, você já comprou 3 livros, você comprou 5 cursos, não vai dar tempo de fazer todos, mas já comprou. Tá lá, e aí depois com o tempo ele estuda. Eu faço isso também. Mas é normal, óbvio, normal. né? Todo... E eu também faço a mesma coisa, eu gosto de estudar. Eu tenho uma política de assim, o que eu aprendi hoje? Todo dia eu tenho que aprender alguma coisa nova. O Fábio me conhece. Toda vez eu gosto de aprender, de descobrir uma coisa. E você tem que se exercitar. Exercitar, né? É legal, porque eu também gosto de aprender e de estudar quase diariamente, né? E aí quando a gente vai fazer uma reunião, a gente fala assim, a gente precisa falar de tal assunto, um treinamento específico de uma empresa, alguma coisa. Aí falou, Daniel, mas vai ser rápido? Não, rapidinho. Beleza. 2 horas depois. O assunto da reunião, realmente, a gente mata Foi rápido. Foi rápido. Ser rápido. Mas aí ele fica 1 hora contando tudo que ele aprendeu e eu 1 hora tudo que eu aprendi. Mas Quer dizer, Nossas esposas querem nos matar nesse momento. Essa é a graça da ideia, né, do imaginário. Se a gente tem uma parábola oriental que diz algo mais ou menos assim, se eu tiver errado, me corrijam, mas que se você tem 2 homens andando na rua e cada um tem um pão e a gente troca o pão, eu continuo voltando para casa com um pão e você com um pão. A gente só trocou. Agora, se eu tenho uma ideia, você tem uma ideia, a gente troca essa ideia, eu volto para casa com 2 e você com 2. Então, a graça de trocar ideia é isso, né? Fazer a nossa comunidade crescer. A gente cresce bastante. Muita coisa surgiu, muitos negócios que a gente assim, criou dentro da Elu, né? A própria S3, né? Vem de debates. Por que a gente não faz isso para tal coisa? Né? Hoje, por exemplo, a gente está... vamos dizer, não é inovando, né? Porque não é mais uma coisa nova, inteligência artificial, mas, vamos dizer assim, melhorando, aperfeiçoando nossos treinamentos, os nossos conteúdos com o uso da IA, né? O Daniel gosta muito de estudar, eu e minha esposa, a gente se reúne para estudar, já fizemos essas aulas. Sim. Pelo menos para você ter uma degustação, já comprei um livrinho para falar sobre engenharia de prompt, porque é muito legal. E pra gente, principalmente para você, né, que tem uma bagagem, não é perguntar para ela o que fazer. Não. É descrever sua história. Isso aqui é assim, assim. Coloca isso para tal público. Na hora que você vê ela criando, e aí você debatendo e discutindo com a IA. Tecnologia. É inacreditável. Toda tecnologia, ela vem para agregar e tem que saber ser utilizada, ser manipulada. Hoje em dia, as minhas filhas mexem no celular melhor que eu. Tranquilamente. Assim. E eu, na idade delas, comia terra. Então, como é que as coisas vão evoluindo? Se a gente ficar jurássico a ponto de não vou, né, mexer com esse tipo de ferramenta, rapaz, você vai ficar para trás. Simples assim, em qualquer que seja a sua profissão. Qualquer uma. Não tem como a gente lutar contra um avanço tecnológico. Como que você vê para a Eagle essa próxima fase? Perfeito. De treinamentos, essas coisas que você tem visto aí pro futuro? Está muito focado na questão de parcerias estratégicas, né? A Elu é uma dessas conquistas que a gente teve nessa perspectiva empresarial. Então, existem grupos e pessoas que são do business de vendas. E eu já entendi isso. Né, de fazer um bom produto, fazer um bom marketing, fazer um bom contato, um network importante que vai conseguir entregar um produto. E aí o produto sou eu. Então, muitas vezes a gente tentar captar o aluno diretamente, né, no contato direto, eu gasto um dinheiro enorme, uma energia enorme, um tempo enorme e consigo 1 ou 2 turmas. E quando a gente consegue fazer uma parceria, por exemplo, com a universidade ou com o hospital, eu consigo 10 turmas com metade do tempo, entendeu? Então isso já entendi que não dá pra gente ser o tudão. Não, eu vou fazer tudo sozinho. Não, você pode até fazer, mas você vai levar 10 anos para poder andar um passo. Em parcerias, você vai conseguir progredir muito mais veloz e direcionado, né? Então, eu acho que tem essa perspectiva de fomentar mais network e parcerias estratégicas para a Eagle poder
voar ainda mais longe. Que legal, mas eu digo, e a parte de IA, tecnologia, os cursos, Perfeito. os professores? A gente sente uma dificuldade, né? A gente dá treinamento em vários locais. Dificuldade de encontrar profissionais que gostem de estudar, que queiram aprender. Não sei como que é para Eagle, né? Todos os nossos instrutores, eles são atuantes também, inclusive eu. Então, todo mundo trabalha, todo mundo tem os seus respectivos empregos e tal, até para poder estar vendo novas experiências todo dia e agregar para o treinamento dos alunos. O que a gente tem utilizado o IA com uma certa força é para geração de conteúdo de mídia social. Então, a gente precisa... antes a gente, né, tinha um copywriter para poder escrever pra gente, então, a gente coloca na IA e a gente mesmo valida. Claro que se tivesse um copywriter seria maravilhoso, mas a gente não tem robustez para ter uma equipe para isso. Então, muito desse caráter do marketing digital, ele foi substituído por uma inteligência artificial. A gente ainda atua com atendimento 100% seres humanos, né? Embora muitas empresas já tenham esse lado da IA atendendo os seus clientes, inclusive essa semana me ofereceram isso, poxa, a gente tem aqui um contato no WhatsApp e tal, ele vai vender tudo para você. Eu falei, não, mas eu ainda quero uma pessoa. Eu ainda tenho esse pouquinho de resistência, eu ainda tenho, que eu gosto de gente atendendo gente. Mas isso é uma opinião pessoal minha. E aí a gente tem algumas avaliações que a gente utiliza a IA para poder criar prova. Então, o IA para poder criar pré-teste. Então, eu vou dar um treinamento sobre um assunto de primeiros socorros. Poxa, eu não vou ficar levando sempre a mesma prova, pois isso até... Às vezes é o mesmo treinamento, é a mesma equipe, né? A mesma empresa que a gente vai dar treinamento. Então eu falei, cria aqui, 20 questões, 10 discursivas, 10 fechadas, e a gente escolhe, das 20, escolhe 10... e utiliza isso como um impresso para o aluno poder preencher ali um pré-teste e tal. Então isso a gente usa bastante também. E daí não é IA, mas é tecnologia, são simuladores, né? Então o simulador hoje ajuda a gente pra caramba para poder trazer para o aluno uma sensação de estar inserido no ambiente hospitalar. Então monitor cardíaco, eletrocardiograma e tal, essas coisas todas tem que ter um simulador ali, que é tecnologia também, faz parte. Sim, e a realidade, né, aumentada, ou a realidade virtual, ela vai contribui muito, né? E com a IA ela vai contribuir muito mais, né? Eu falo para os professores, que essa semana eu tive com 2 professores já que dão aula com a gente há um tempo. Eu falei, moçada, daqui a 3 anos as aulas não serão mais desse jeito. Então a gente tem que se atualizar, né? Eu acho que esse modelo tradicional ainda, né, de ensino, ele ainda permanece um pouco, mas ele vai... As novas metodologias já estão presentes, né? Com várias... metodologias ativas, né? Trazendo o aluno hoje com muito mais protagonismo para dentro da sala de aula do que era antigamente. Né? Antigamente o professor era o protagonista. Autoridade irrefutável, né? E hoje não. Aí os professores foram ficando não tão experientes assim. Começaram a ser questionáveis bastante. Peraí. Mas quanto tempo a gente fala disso, né? Não. Que o show tem... A estrela é o aluno. Com certeza, sempre foi. Treina, faz, assim, acontece. E eu falei para eles, por exemplo, a gente está dando um treinamento, nosso AS3 atende muito o ambiente empresarial, né? O corporativo. Então a gente está com um programa novo, que é sala de aula invertida. Então, manda o material, estuda. Exato. E isso dificulta a vida do professor. Claro, porque o aluno chega mais preparado que você, se você comer bola. Exatamente. Ele chega lá na sala... Eu li na página 13, o artigo 2, não sei o quê. Ele pega aquele material seu, se ele tem interesse, por exemplo... Esmiuça. Vai buscar outras fontes, ele vai buscar até opiniões contrárias àquela ali. E aí você tem que argumentar por que você colocou aquilo. E a IA entra nisso. Porque antes a pesquisa que demorava um monte para você poder ter noção, hoje você coloca um arquivo PDF ali na IA, ela já te dá, mas isso aqui não é bem assim. Pô, peraí, deixa eu perguntar isso pro meu professor então. Entendeu? Então, você tem que estar preparado também para os seus alunos que são de uma geração, muitas vezes, mais confortável com a inteligência artificial, e que vai trazer questionamentos. E por causa dela, né, algumas coisas vão mudar de forma muito violenta. Sim. Com a internet das coisas, essa mudança, né, aquilo que você falou lá atrás, a gente
às vezes não sabiam, você falou, eu não sabia ainda. Eu, desde pequenininho, eu queria ser bombeiro. Certo. Né? Eu sabia, nasci, eu acho que sabendo que eu queria ser bombeiro. E você tinha um rol de profissão, enfermagem, medicina, direito, engenharia, né? Uma pedagogia e educação, pronto. Então, para os jovens da nossa época era até relativamente fácil escolher. E hoje, como é que você vai falar para sua filha assim, o que você quer ser quando crescer? Vixe. Como é que você vai falar? Você nem sabe das profissões. Porque Que vão aparecer. que vão aparecer. As mudanças estão tão rápido. E isso traz para a tecnologia, né? A engenharia dos cursos vão mudar por causa da IA. 15 anos atrás, se você falasse assim, quando eu crescer, eu quero ser operador de inteligência artificial. Você ia ser internado. Total. Disso, tá doido? Hoje em dia a gente procura esse profissional pra caramba. Fala, eu preciso de alguém que entenda de IA pra poder fazer o negócio funcionar. Entendeu? Então, assim, é um negócio que é dinâmico, né? É muito legal. Muito legal. Esse ambiente novo, ele abre tantas perspectivas. A gente está apaixonado. Nos cursos, a gente está vendo os resultados. Sim. A gente está apaixonado por isso aí. A gente está sem medo e tentando empurrar todos os professores, né? Não, Tem uns que gostam e já estão indo. Não, e não só os professores, né? Os nossos parceiros, não só assim como parceria de dar aula, mas nossos clientes, que nós encaramos eles como os parceiros, né? Levando para eles essa tecnologia. Falou, assessorando nessa parte. Você pode usar a IA dentro da sua empresa na área de emergência para fazer isso, para fazer esse tipo de gestão. Perfeito. Então isso é muito legal. Eu acho que o Gilberto tem que voltar com a esposa também para contar pouco a Hoje você história. tem que dar atenção hoje para a esposa. Hoje é dia da esposa e contar. Aqui. Trazer aqui para contar a história do Samuco, né? Dela um pouco, essa visão, essa experiência de... Porque a gente sempre conta o nosso lado, né? Para ela contar também. E lá dentro? E lá dentro, isso é legal. É bom também para saber se é tudo Isso é isso. tudo verdade. Já pensou? Aí tem que trazer a mãe também, né? Tem que trazer a mãe. A história da mãe, a irmã, todo mundo, né? Verdade. Você tem ainda a bicicleta do acidente? Ela tá na parede? Olha, filha. Eu tenho a minha bengala que eu usei e a minha Você tem ainda? a haste intramedular que eu coloquei na tíbia, eu coloquei e depois tirei. Porque a chance de quebrar a perna de novo é grande. O ortopedista me mandou essa. Você é novo, você vai quebrar a perna de novo. Não, Deus, para, que isso? vamos parar. O cara quer trabalhar em cima de mim só, pô. Tem tanto paciente aí. Então eu tenho guardado lá e eu mostro pras meninas. Eu falo, isso aqui, ó, tava aqui dentro, aqui, ó. Tá vendo? Machuca. Bike dói. Eu tive uma... Não foi tão grave, mas eu fiquei alguns dias mal também. Eu tava andando de bike e um cachorro veio me morder. E quando ele veio me morder, aquela cara, os dentes, falei, nossa, vai me pegar. Ele não fez nada. Eu bati a bicicleta na calçada, na guia. Falei, eu acho que eu vou rolar, porque eu vou cair de jeito. Eu me esborrachei. Só fui... Isso não foi quando era criança, foi recentemente. Foi agora, faz pouco tempo. Na minha cabeça eu dou conta. Na ideia de rolar, era de quando ele era criança, entendeu? Mas a ação foi de agora, há pouco tempo. Eu esborrachei. Que absurdo. Acho que o cachorro ficou com tanta dó que doía tudo doía. Ele ficou do lado e ficou assim... Tá tudo bem aí? O susto deu certo. Sobrevivi. Depois que as mãos voltaram ao normal, sobrevivi. Ótimo. É muito bom. Que legal, Gilberto. Obrigado pelo tempo aqui. Eu que agradeço. Se quiser dar alguma mensagem final pro pessoal, alguma coisa. Cara, eu acho que tem uma parte importante que é assim, sobre educação em geral. Nenhum livro é proibido de se ler. Não tem livro proibido. Não posso saber isso. Não, você pode saber o que você quiser. Talvez legalmente você não consiga exercer algumas atividades, mas o conhecimento é livre. Então, se você tem curiosidade, vai atrás. Não espera cair do teu colo, não. Vai atrás, pega um livro, lê, vê uma aula no canal da Elu, vê um podcast, aprende mais sobre um assunto, porque é assim que a gente consegue evoluir como profissional, como pessoa, como ser humano. Tá bom? Essa é a dica. Que legal, Fabinho. Primeiro agradecer a presença, né? A gente já ensaiou a sua vinda algumas vezes aqui, mas hoje deu certo e foi melhor do que eu pensava. A gente conhece um pouquinho dessa história, mas hoje ampliou. Então a admiração aumentou, né? Parabéns, sua história é uma história muito bonita, foi muito legal. E para você que nos acompanhou até agora, né? Nesta comemoração aí de 1 ano junto com a gente, você tem vontade de participar, de estar aqui, contar a sua história, fazer parte desse podcast? Você é profissional da área de emergência, da área de saúde de uma forma geral, trabalha com segurança ocupacional, trabalha
com saúde ocupacional, né? Emergências ambientais, manda um e-mail pra gente, manda um e-mail lá no atendimento @elubrasil.com.br. Vem fazer parte dessa história, vem comemorar esse 1 ano com a gente, vem fazer a diferença na vida das pessoas, que esse é o nosso foco. Obrigado por ter nos acompanhado e continua acompanhando a Elu S3, a Elu Brasil nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, tá? E em breve Elu S3 também estará no TikTok. Acompanhe aí que teremos novidades no TikTok. Valeu, Dani. Que legal, Fabinho. Acho que essa é a ideia desse podcast, viu, Gilberto? É inspirar as pessoas. Nós queremos que você inspire outros também. E a gente propague isso eternamente. Obrigado pelo seu tempo, pela sua participação. Deus abençoe. Tchau.